Boa noite. Voltando aqui, só para recapitular rapidinho, no último vídeo que eu fiz, nos últimos, né? Eu peguei os dados de nascente lá do CAR, nascente olho d'água, fiz a união de todos os dados de nascente da região sul, excluí os pontos de nascente e olho d'água fora da região sul. Mesmo que eu tenha baixado Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul lá do SICAR, ainda vieram alguns dados fora da região sul. Não sei realmente se é um problema da plataforma SICAR, não sei. Mas o que eu fiz foi excluir os pontos, perfeito? E daí, em cima disso, eu fiz o upload dos dados de nascente no meu banco de dados. Via Query SQL, eu excluí os dados de duplicados, né, os pontos duplicados, que eu identifiquei lá, mostrando para vocês como fazer a verificação de topologia e tudo mais, eu mostrei também nos últimos vídeos. E daí, o que eu fiz? Eu eliminei esses duplicados através de uma query SQL e salvei novamente os dados de nascentes no banco, correto? Então, lá no meu banco, dentro do meu banco local aqui, banco de dados local, eu tenho o esquema cadastro ambiental rural e eu tenho esse arquivo, vetor nascentes sem duplicados, ou seja, esse é o vetor nascentes original, digamos assim, para a região sul, sem aqueles pontos fora da região sul, né, que eu excluí nos últimos vídeos. E aqui é esse mesmo dado aqui, só que sem duplicados, ou seja, eu fiz uma query SQL no último vídeo, mostrando como gerar uma coordenada x e uma coordenada y na minha tabela de atributos, e utilizando o stunion na geometria mais o group by nessas colunas x e y que eu criei. Quem quiser entender melhor é só voltar no último vídeo. Eu fiz a query que retornou os dados sem duplicados. Então eliminou o problema de topologia no caso das nascentes, perfeito? Então antes de eu continuar aqui o vídeo, pessoal, eu só vou salvar esse projeto, que até o momento eu não salvei. Lembrando que essa região sul aqui, ó, ela está no meu banco de dados, ou seja, eu gerei ela. Deixa eu abrir aqui, ó. Clico o botão direito, camada SQL. Esse dado aqui vem do meu banco de dados, né? Então sempre que você adiciona uma view, adiciona uma camada via query SQL aqui no QGIS, se você precisar consultar a query que gerou ela, é só fazer esse processo que eu mostrei aqui e ele aparece para você qual query está gerando essa camada, beleza? Isso em banco de dados, correto? Então eu vou salvar o projeto aqui. Eu vou lá em local. Aqui, ó, eu tive que mudar, pessoal, dentro do meu computador o local dos meus dados, porque está ficando ocupando muito espaço no meu disco C aqui, que era onde estava. Então eu movi tudo para o local disk E aqui, mas eu nem mostrei em vídeo esse processo, porque isso aí faz parte do cotidiano, né? Só realoquei as pastas aqui para dentro. Ó. Então dentro do Jefferson aqui, eu tenho a série 1, que tem os vídeos já no YouTube lá, pessoal, para quem tiver interesse. Série 2, série 3 e atualmente estou na série 4. Então aqui, eu vou salvar aqui o meu projeto. Lembrando que o QGIS tem dois formatos agora na versão mais atual do QGIS, né, que é o ponto QGS e o ponto QGZ. Esse ponto QGZ é um arquivo compactado, que ele traz os XML, se precisar salvar algum estilo dentro do QGZ. Então ele gera um arquivo só, ele é mais adensado do que o ponto QGS, né? Mas pode salvar em qualquer um dos dois. Eu teria a opção também de salvar no meu banco de dados. O projeto QGIS, a versão mais recente, permite isso. Só que eu prefiro ainda mostrar aqui porque é o mais usual ainda, né? Que o pessoal ainda, no geral, ainda trabalha mais com arquivos offline e projetos também off. Então não vou salvar no meu banco de dados nesse caso. Qual o nome que eu vou dar aqui, pessoal? Eu vou dar UC, Unidade de Conservação e Nascentes. Espera aí. Na verdade, eu uso só UC Nascentes. Uso do solo, unidades de conservação e nascentes. Perfeito. Então agora, pessoal, eu consigo salvar, utilizar sempre esse mesmo projeto. Então tá, então vamos lá, vamos começar a popular esse projeto aqui, perfeito? Então o que eu vou fazer agora? Com os dados de nascentes, eu tenho que calcular um buffer de 50 metros em cada nascente olho d'água de acordo com o Código Florestal, que é uma zona de preservação. Ou seja, em corpos d'água e nascentes eu tenho que ter um raio de 50 metros, gerando ali um círculo, uma circunferência ao redor dessa nascente, que é uma zona de proteção, ou seja, onde eu deveria ter um reflorestamento, uma vegetação natural, alguma coisa nesse sentido, preservando a nascente. Correto? Então,
até o momento, o que eu tenho? Eu tenho os dados pontuais de nascentes, correto? Então, deixa eu abrir meu banco de dados aqui novamente. Aqui, nascentes. Então, nesse dado aqui, eu tenho pontos. O que acontece? Eu tenho que fazer um buffer em cima disso. Eu tenho o processo de buffer ali dentro do QGIS, eu poderia abrir no QGIS e rodar por lá. Só que um outro problema que eu tenho aqui, na real, é que o meu banco de dados eles estão em coordenadas geográficas. Ou seja, ele está em 4674, aqui ó, ele está em Sirgas 2000 4674. Só que as coordenadas em si são coordenadas geográficas. Podem perceber aqui, ó, menos 57 graus, menos 33 graus, menos 48 e assim sucessivamente. Ou seja, se eu for fazer um buffer em cima do dado como ele está agora, eu vou inferir um buffer em graus. Ou seja, se eu colocar buffer 50, ele vai entender que o 50 é graus, vai pegar o ponto e vai desenhar um buffer de 50 graus. Isso é muito grande, extrapola a região sul do fácil aqui então não faz sentido. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Transformar a geometria, fazer um ST transform, fazer uma reprojeção da minha geometria de Sirgas 2000 coordenada geográfica para algum sistema de referências que me dê valores em metros. Nesse caso, pessoal, eu vou utilizar o 3857 pseudo Mercator. Eu poderia utilizar tem a cônica de Albers, que o próprio IBGE utiliza para a área territorial, que tem os parâmetros lá, que ele fornece, né, que dá para parametrizar tudo. Eu tenho inclusive o PRJ, o ponto .prj que dá para utilizar e adicionar no banco de dados e tudo mais. Só que nesse caso eu vou optar por 3857, que ele é o mais prático. Ele já vem, na hora que você instala o PostGIS, o PostgRE, ele puxa do Proj4, né, que é a biblioteca de sistemas de referência coordenadas, ele já puxa de lá e já vem o 3857. Uma outra alternativa, pessoal, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu vou utilizar isso aqui de referência aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, Sirgas 2000. E aqui embaixo aparecem todos, ó. Coordenadas geográficas, 4674 é o que nós estamos trabalhando agora. Que ele me dá, olha aqui embaixo. Cadê aqui? Ó, Proj Long Lat aqui, ou seja, ele me dá em graus. E aqui eu tenho sistemas projetados. Eu poderia utilizar o Brasil Mercator, só que ele pega aqui de acordo, né, com o próprio que diz essa região mais litorânea lá na região nordeste. E eu poderia trabalhar policônica aqui, ó, que pega o Brasil todo. Essa Sirgas 2000 Brasil policônica aqui, ó, EPSG 5880, deixa eu até anotar isso aqui para eu não esquecer. 5880 aqui. É uma que eu posso utilizar também. E ele mantém o Sirgas 2000, ó. E aqui embaixo, quando você vem aqui, ó, Units M. Ou seja, ele pega o meu dado, reprojeta, mantém o datum Sirgas 2000, só que ao invés de trabalhar em coordenada geográfica, que é em graus, ele vai trazer uma unidade em metros. E tem o que eu comentei com vocês, que é o 3857, que é esse aqui, ó, pseudo Mercator. A diferença aqui, ó, que ele é global no caso, só que ele é em WGS 84. Então, pensando bem aqui, pessoal, eu acho que eu vou utilizar o 5880 mesmo, que é policônica. Eu estou na dúvida aqui, pessoal, porque tem uma questão de conformidade, de equidistância nas projeções, que dependendo da projeção que você utiliza, ela pode preservar somente valores de área, ou preservar valores de distância, ou ângulos, e com isso você tem algumas variações ali nas estimativas. Por exemplo, se você pegar uma que preserve distância, a hora que você for calcular uma distância, você vai ter uma assertividade melhor. Se você pegar uma que preserve área, a hora que você for estimar a área, você tem uma área melhor estimada. E a hora de ângulo, você tem o formato da geometria, o formato mais preservado de acordo com a realidade, digamos assim. Então é uma questão de escolhas. Mas nesse caso, acho que eu vou trabalhar policônica mesmo, pessoal. Porque ela mantém o Sirgas 2000 aqui, o WGS, correto? E ela
pega o Brasil todo, então ele vai pegar a região sul. Uma outra alternativa seria trabalhar as zonas UTM. Só que o Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul pegam mais de uma zona UTM. Aí eu deveria fracionar o meu processo, fazer para cada zona. Isso vai dar muito mais trabalho. Então eu vou optar pelo 5880, correto? Só que ao invés de pegar o dado aqui, por exemplo, pegar o dado aqui e utilizar o QGIS para fazer o processo de buffer, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que o QGIS traz a ferramenta buffer aqui, ó. O que o buffer é, na real, pessoal, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não tem o conhecimento ainda, é o seguinte, eu tenho hoje o quê? Um ponto, correto? Deixa eu até fazer maiorzinho aqui, ó, eu tenho um ponto. E esse pontinho aqui, ó, é a minha nascente. Se eu pegar o código florestal, o que o código florestal me diz lá? Que eu tenho que pegar nessa nascente e fazer um buffer com 50 metros aqui, ó. 50 metros de raio, ou seja, eu tenho meu pontinho de nascente, eu tenho que fazer esse buffer, então eu tenho que fazer essa circunferência aqui, ó. E tudo isso aqui é uma área de preservação. Então eu tenho que fazer isso para cada pontinho de nascente olho d'água. Então eu faço para esse, faço para esse, para esse, para esse. Então eu consigo fazer isso via QGIS ou fazer pelo próprio banco. O banco tem uma função, o banco PostGIS tem uma função que é ST_buffer, que ele permite fazer isso, mas que para isso eu tenho que estar com meu sistema de referência de coordenadas em metros, ou seja, eu tenho que pegar o meu dado que está em coordenada geográfica, que é o 4674 coordenadas geográficas, que é o Cirgas 2000 coordenadas geográficas, tenho que reprojetar ele para essa Cirgas 2000 Brasil policônico, para transformar em metros, calcular o buffer, depois de calcular o buffer, voltar para a coordenada geográfica e carregar no QGIS, para manter o padrão. Então eu vou construir uma query agora lá no meu banco de dados para fazer justamente esse processo, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Não é nada de outro mundo, assim, é bem tranquilo. Eu vou tentar ser bem detalhista na questão da construção da query aqui para vocês. Então eu estou aqui. Eu vou primeiro adicionar esse dado aqui para já ter os pontos de nascentes aqui, perfeito? Eu vou reduzir um pouquinho o tamanho desse ícone que está dando um efeito de sombreamento aqui, correto? Eu vou diminuir o tamanho, que já é um ganho. Deixa eu ver como é que vai se comportar aqui. E vou retirar a borda aqui, ó, sem caneta. Aí já fica mais... Se bem que daí ele fica muito ruim. Deixa eu colocar um cinza aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. Não vai ter... Visualmente não tá legal mesmo. Deixa eu colocar 0.01 aqui. Que é vírgula. Não, mas também não vê um caso perder muito tempo nesse processo agora. Então eu tenho os vetores aqui, correto? Deixa eu até voltar. Eu tenho os pontos aqui de nascentes, correto? Então eu trouxe aqui, pessoal, só para... Deixa eu dar um zoom aqui. Só para mostrar para vocês depois que eu carregar o buffer, para vocês perceberem o que muda, né? E agora eu vou lá para o meu banco para construir a query. Perfeito? Então o que eu vou precisar utilizar aqui? Eu vou precisar utilizar essa tabela aqui. E também, pessoal, eu vou precisar saber essa informação aqui, ó. Esse código é PSG 5880, porque é utilizando ele que lá no meu banco eu vou informar pro meu banco de dados ali que é pega a geometria atual, reprojete para esse novo sistema de referência de coordenadas e daí me traga os resultados. É mais ou menos essa pegada, beleza? Então vamos construir lá que eu vou exemplificar melhor para vocês. Então eu vou abrir minha janela SQL aqui e agora vamos começar a construir a minha query. Dentro dessa tabela aqui, ó, o que eu tenho de informação?
Eu tenho o PK, eu tenho a coluna que tem a geometria, eu tenho o campo ID, que veio lá de trás ainda, e eu tenho as coordenadas x e y, correto? Eu vou precisar de tudo isso? Não vou precisar de tudo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar select, vou fazer a query principal aqui, trazendo só o que eu quero. Select row number. Se bem que eu posso trazer o PK nesse caso. PK geon from o nome do esquema aqui e o nome da tabela. Ou seja, esse aqui é o básico. Isso aqui ele vai me carregar no QGIS esse mesmo dado aqui, só que sem todas as colunas que tem no dado original. Mas a geometria é a mesma daqui e o campo PK é o mesmo. O que acontece? Dentro dessa query aqui, eu tenho que evoluir ela. Lembrando que caso eu adicione esse dado aqui, o resultado dessa query no meu QGIS, ele vai me trazer essa geometria que já está aqui, essa geometria de pontos aqui, em Sirgas 2000 coordenada geográfica, ou seja, em graus. Meu sistema de referência de coordenadas é Sirga 2000 coordenada geográfica. E eu não quero isso. Eu quero calcular um buffer. Só que para eu poder calcular o buffer, eu tenho que utilizar uma função, correto? Que é o stBuffer. Vou colocar aqui antes da geometria, o st_buffer. Eu tenho que dar a geometria e qual o valor do buffer, que nesse caso é 50 metros, correto? Então, mais ou menos, o que eu estou fazendo? Traga a coluna PK da minha tabela vetor nascente sem duplicados e também traga a coluna geometria. Só que nessa coluna geometria, calcule um buffer sobre ela. Então, pegue aquele ponto e faça um raio, nesse caso, porque é ponto, né? Faça um raio de 50 metros e gere uma circunferência. Só que lembrando um detalhe, pessoal. Se eu fizer o buffer no dado como ele está hoje, ele está em Sirgas 2000, coordenada geográfica, lembram-se? Então, se eu coloco esse 50 aqui, o meu banco vai interpretar que é para eu fazer um buffer de 50 graus e não 50 metros. Então, ele vai fazer uma super extrapolação no delineamento do buffer. E eu não quero isso, eu quero 50 metros. Então, o que mais eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso pegar essa geometria aqui, ó, correto? E transformar ela para uma projeção, para uma unidade em metros. Para isso, eu vou ter que utilizar uma outra função, pessoal. Eu vou fazer até fora aqui para facilitar. Ou seja, eu preciso substituir esse campo geom aqui. Eu vou utilizar um stTransform, onde eu coloco a geometria e qual o sistema de referência de coordenadas para o qual eu quero projetar o meu dado. E nesse caso, eu utilizo o EPSG, que é 5880, correto? Esse EPSG que eu coloquei aqui, pessoal, 5880, é o EPSG do sistema de referência Sirgas 2000 Brasil Polyconic, que eu mostrei ali no começo do vídeo. Então, o que eu estou fazendo com essa função aqui, pessoal? Eu estou pegando a minha geometria, correto? Transformando ela para um novo sistema de referência de coordenada, ou seja, estou reprojetando ela. E esse novo sistema de referência de coordenada me traz unidades em metros. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou recortar e vou substituir essa geometria aqui. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou calculando um buffer de 50 metros sobre essa nova geometria. Agora é metros, pessoal, porque essa geometria aqui, ó, ela foi transformada, correto? Só que acontece, como eu transformei a minha geometria agora para 5880, a hora que eu pegar isso e carregar no meu QGIS, ele também vai trazer a geometria em 5880, ou seja, Sirgas 2000 Brasil Polyconic, correto? E eu não quero isso, eu quero trazer para dentro do meu QGIS em Sirgas 2000 coordenada geográfica, que é o padrão que eu estou trabalhando nos meus projetos. Eu quero em coordenada geográfica. Então, além dessa transformação, eu tenho que pegar todo esse resultado aqui, ó, eu vou até fazer fora. E eu também tenho que fazer, ó, vou fechar ele entre parênteses, eu tenho que fazer um stTransform dentro desse resultado aqui, ó,
Só que dessa vez convertendo para 4657, que é Sirgas 2000. É um pouco confuso, mas a lógica, pessoal, é a seguinte. Eu tenho um dado em coordenada geográfica, Sirgas 2000 coordenada geográfica, uso o ST-Transform para reprojetar a geometria. Reprojeta a geometria para 5880, que é Sirgas 2000 Brasil Polyconic, que tem geometria em metros. Fiz essa reprojeção com esse primeiro ST-Transform, correto? Então, o que eu faço? Calculo o buffer. Calculo o buffer com o ST-Buffer aqui, e informo qual que é o tamanho do buffer. No caso é 50 metros, porque eu fiz a reprojeção aqui, correto? Só que quando eu carregar essa geometria no meu banco de dados, no meu QGIS, essa geometria agora está reprojetada. O buffer, o resultado está reprojetado. Então, se eu carregar no meu QGIS, eu vou ter o resultado também reprojetado lá, renderizado lá, reprojetado. Então, tem que pegar tudo isso e novamente reprojetar para 4657. Não, 4674, perdão. Eu sabia que tinha tava estranho esse número aqui, ó. 4674, que é a Sirgas 2000. Então é o mesmo do meu projeto, é o mesmo do meu banco, é o mesmo das camadas já adicionadas. Então, primeira coisa, transforma a geometria de coordenada geográfica para um sistema de referência em metros, que é o Brasil Polyconic. Calculo o ST buffer de 50 metros. Aí o resultado, o buffer resultante, reprojeto novamente para 4674. Beleza? Então agora eu pego tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Recorto. E eu vou substituir todo esse texto aqui, ó. Que lembrem-se que antes era G1 que tinha aqui, a geometria. Agora eu vou substituir por esse novo campo. E aí, sim, eu posso executar a minha query. Tô aqui ainda, pessoal, só aguardando o processo terminar, né? A query rodar. Com a query executada, pessoal, eu vou adicionar a geometria no QGIS. Vocês podem ver que está bem demorado, então eu vou optar por gravar o resultado como uma nova tabela aqui, porque senão vai ficar muito complicado de trabalhar, muito lento mesmo, e eu preciso nesse momento, um pouco de agilidade também, para executar meu cronograma pessoal de atividades e tudo mais. E daí a ideia, depois para adicionar aqui, ó, que vou ter um ponto, para cada ponto aqui, pessoal, eu vou ter um polígono de buffer aqui, ó. Ou seja, nesse ponto eu vou ter um buffer com raio de 50 metros, aqui eu vou ter um raio de 50 metros e assim sucessivamente. Deixa eu só caçar aqui no próprio código, só para mostrar para vocês. Aqui. Aqui, ó. As áreas, aqui que ele diz sobre área de preservação, ó, delimitação das áreas de preservação permanente. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica no raio mínimo de 50 metros. Aqui ele cita perenes, pessoal. No CAR, ele não traz essa definição tão clara assim, do que é perene ou não. Então, nesse caso, também eu estou considerando que são todos pontos de nascentes, olhos d'água perene, para fazer minhas estimativas, beleza? Aqui ele terminou de rodar. Vou carregar como uma nova camada, correto? Coluna com os valores únicos, PK. Coluna de geometria, G1. Aqui eu vou chamar de buffer, só para adicionar aqui, correto? Na verdade, eu vou facilitar a minha vida. Já que eu vou publicar depois no banco, vou colocar vetor nascentes sem
duplicados buffer. Ou 50 metros aqui. Que daí fica um pouquinho menor o nome. Tá? E carrego no meu QGIS. Agora, ele demorou um pouquinho para processar a query. Agora vai demorar também um pouquinho para renderizar no QGIS, correto? Mas na verdade eu quero só que ele renderize nessa porção aqui, ó. Só para mostrar para vocês, ó. Fiquem observando, pessoal, aqui. Que ele tem esses vários pontos. Vai surgir um polígono. Eu acho que na verdade eu vou fazer até mais uma. Depois eu vou evoluir um pouquinho essa query aqui. E vou fazer o union de todas essas geometrias aqui. Vamos aguardar. Assim que renderizar ali, pessoal, eu já mostro para vocês o que é o buffer, né? Qual que é o resultado disso. Aí o processo de importação no banco, nesse caso aqui eu não vou mostrar, já trago importado, porque é o mesmo processo que eu já fiz de outras vezes, beleza? E agora com esse resultado do buffer que eu vou obter, aí eu já vou pegar esse resultado do buffer de 50 metros, unir com as unidades de conservação que eu já comentei nos outros vídeos e tal. E a minha ideia é ter uma camada única, unindo as nascentes e unindo as unidades de conservação, só para que eu utilize ela como base para recortar os rasters de uso e ocupação do solo. Perfeito? Então não que eu vá analisar tudo como um só. A princípio, eu creio que não. Talvez dê para fazer com uma análise macro, né? Considerando a geometria como um todo e tudo mais. Mas não é essa a ideia. Eu vou utilizar somente para recortar mesmo. Então, olha, terminou de rodar aqui. Olha, só que ainda está renderizando aqui no... Eu vou até aproximar mais aqui, ó. E inverter. Colocar o ponto para cima aqui. E agora aguardo renderizar. Porque assim ele vai mostrar o ponto onde que tem o vetor nascente, né? De olho d'água, no caso. E ao redor, você vai ver, você vai ser possível perceber, pessoal, que a geometria do buffer aqui, que é o vetor nascente, sendo duplicado 50 metros aqui, que é o buffer, vai pegar bem o entorno desses pontos. O porquê de eu subir os resultados agora no banco, eu vou continuar subindo lá essas tabelas, porque no banco eu consigo mais agilidade, né? E também, se eu não subir as tabelas resultantes no banco, nesse caso aqui, toda vez que eu abrir meu projeto no QGIS, ele teria que demorar esse tempo que está demorando agora para sempre renderizar o dado. Ou seja, não compensa para mim adicionar a camada no QGIS. Nesse caso do Sul aqui, eu ainda mantive, porque é um processo simples, né? Frente a esses outros processos aqui que eu estou fazendo, que são um pouco mais complexos, exige um pouco mais de processamento por parte do banco. Então, eu estou acabando publicando os dados gerados como tabela, né? Mas o usual mesmo, pessoal, dependendo do processo, é salvar como view no banco
Você pode chamar, pegar a tabela e a partir dela gerar uma view e salvar essa view no banco, ou uma view materializada também. Então tem outras formas de salvar dentro do banco de dados do que pegar e salvar como uma nova tabela lá dentro. Bom, deixa eu ver, só renderizar esse aqui. Bom, ele tá demorando mais do que eu esperava, pessoal, então eu vou encerrar por aqui, enquanto ele fica processando, eu não sei se vai demorar muito, pouco, menos. E no próximo vídeo eu já trago mostrando esse resultado, que eu não vou nem importar no banco, nada sem mostrar. Eu vou deixar ele renderizando aqui, e assim que renderizar eu já gravo o próximo vídeo daí para mostrar para vocês o resultado, beleza? Porque daí em cima dele eu já emendo a parte do upload da tabela e continuo fazendo os processos. Então, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.